Graça e paz, queridos. Nós estamos aqui na Igreja Somos Um, gravando o nosso segundo episódio do podcast Mesa com o Amado. E hoje nós estamos com um tema muito edificante, muito profundo. Fique até o final e assista conosco. O nosso tema é Adorando em Meio ao Luto. Muitas vezes nós não temos estruturas internamente para adorar. Muitas vezes, quando nós perdemos alguma coisa, quando nós estamos sentindo a dor, o nosso coração ele enche de amargura e muitas vezes nós culpamos a Deus, sendo que o Senhor, nós vamos entender que Ele é bom o tempo todo e Ele ama os seus filhos. O pecado, ele entrou na vida do homem ali no jardim com Adão e Eva e ele trouxe os problemas que existem hoje. Ele trouxe o pecado e o pecado trouxe esterilidade. Mulheres começaram a sentir dores, a perder filhos. O homem ele passou a ter que se manter, a ter que trabalhar. Então começou a vir o desemprego, a luta diária para sobrevivermos nessa vida. Mas nós entendemos que o Senhor, Ele é a favor da reconstituição, Ele é a favor de suprir as nossas vidas, Ele é a favor da família. A família é um projeto do Senhor, Ele é a favor que você tenha filhos, que você case, que você desfrute, se esse é o desejo do seu coração. Lá em Isaías 49, no versículo 22, diz que Jerusalém tinha passado por uma guerra, a cidade tinha sido guerreada, destruída, as famílias já não tinham mais casa, os filhos tinham sido tomados dos seus pais e as mulheres estavam em luto, chorando para ver os seus filhos. E o Senhor, para consolar aquelas mulheres, Ele declarou sobre as famílias de Jerusalém, Ele disse assim: olha, eu acenarei, eu darei uma ordem e vocês terão seus filhos de volta. A casa de vocês serão pequenas, porque além de eu trazer os seus filhos, vocês gerarão mais filhos. Então nós vemos a bondade do Senhor. Lá em Isaías 54 também diz assim, olha: se alegre, ó estéril, seja feliz, me adore, ó estéril. Naquele momento que a mulher está estéril, ela está em luto, ela está em tristeza, mas a ordem do Senhor para a sua vida é: cante, se alegre, louve ao Senhor. E o Senhor diz assim, olha, porque os seus filhos serão muitos, alarga o lugar da sua tenda. Então, como que o Senhor é bom e como nós conseguimos descansar no Senhor e aguardar que Ele vai restituir sim. Se você tem um sonho, Ele pode restituir sim a sua família, te dar mais filhos. E hoje eu estou recebendo aqui uma amiga, irmã em Cristo, a nossa convidada hoje, ela tem uma história de superação, é a Neia. Seja muito bem-vinda, querida, no nosso meio. A Neia, ela compartilhou um testemunho comigo, que ela queria ter filhos e o Senhor tinha abençoado ela com um filho, só que ela sofreu alguns abortos e ela vai compartilhar conosco. E o que eu achei mais interessante, né, no seu testemunho, por você estar aqui para divulgar o que o Senhor fez na sua vida, ela falou uma frase muito interessante, que a última perda do filho dela, ela orou ao Senhor e ela falou: Senhor, eu entrego esse aborto, esse filho para o Senhor e eu consigo ter paz e continuar confiando que o Senhor vai fazer o melhor pela minha família. Então, assim, foram momentos de lágrimas, foram momentos de dor que a Neia passou, mas de superação, de vitória. E esse texto que nós lemos, ela tem vivido isso. Foi tudo graça e favor de Deus sobre a sua família, Neia. Glória a Deus. Então, compartilhe conosco, fica à vontade, querida. A Neia não chorar, porque tem momentos do meu testemunho que eu emociono, não de tristeza, mas é pela grandeza do que o Senhor fez. Amém. Então, eu tento não chorar. Isso. Só de você falar, eu já... Quando eu decidi ter um segundo filho, a minha menina já tinha, Giovana já tinha em torno de 6 anos, né? Decidi, já estava chegando nos 40 já, eu falei, não dá para esperar mais, né? Porque os meus planos, desde quando casei, era ter 2 filhos, né? E o tempo, tanto para eu engravidar, quanto para eu ter a Giovana, se cumpriu direitinho dentro do meu cronograma e dentro do que eu tinha pedido para o Senhor.
Então, Você quando conseguiu engravidar da Giovana? normal. Para mim foi assim, porque todo mundo fala, eu tomei injeção, na verdade, porque os remédios tudo me fazia mal, durante 7 anos. Sim. Então, todo mundo fala que depois de 1 ano tem dificuldade, não sei o quê. Então, a gente fica com isso na cabeça. Eu decidi parar de tomar remédio, mas meu esposo, né? E imaginava que eu ia demorar. E com menos de 2 meses eu já estava grávida. Foi uma gravidez super tranquila. Viajei, trabalhei muito, quase que eu ganho menino dentro do serviço, entendeu? Então, foi uma gravidez muito tranquila. Porém, no parto eu tive uma complicação, porque a médica queria tentar normal de todo jeito. Por mais que eu tentasse, que eu pedisse ela para fazer o cesárea, ela não quis fazer. Então, a Giovana, eu fiquei 18 horas de trabalho de parto. A Giovana, ela passou da hora de nascer, então ela entrou em sofrimento fetal. Ela engoliu o mecônio, que é o primeiro cocôzinho que eles fazem, né? Então, ela fez dentro de mim, engoliu e inalou. Então, a Giovana não chorou, a Giovana nasceu morta. Nossa. A minha mãe conta que a minha mãe estava comigo depois de muito tempo que ela conseguiu me contar, que ela não me contava. Então ela falou assim, ela nasceu morta. Eles foram enfiando, acho que é sonda no nariz, no ouvido, para desentupir, digamos assim, né? Então assim, ela nasceu morta. Sim. E na hora da Giovana foi uma experiência muito grande também que eu tive com o Senhor lá na sala de parto. Sim. Porque eu perguntava, né? Eu perguntava para ela por que para minha mãe, como que tá, porque eu não tinha escutado ela chorar. Sim. Aí que um monte de médico correndo todo mundo, a médica escondeu, passou com ela e veio por trás assim, eu não conseguia ver. Só que naquele momento, o Senhor colocou uma música na minha mente, eu ia cantando ela na mente e eu comecei a chorar. Eu chorei, aí o anestesista estava perto de mim, chegou perto e me perguntou se eu estava bem, se estava acontecendo alguma coisa. Aí eu só fazia para ele que sim. Mas aquela música, eu nunca tinha escutado ela em lugar nenhum. E eu sei que eu cantava o refrão da música. Depois eu fui descobrir. Eu cantava o refrão da música, que era o fim do deserto. Que tudo que eu tinha pedido, o Senhor estava me dando. Que era o nascimento dela. Que era. E da Giovana, quando eu engravidei da Giovana, todo nome que eu pensava não me preenchia. Aí eu virei para o Senhor, com menos de 1 mês de gravidez, eu falei com o Senhor, Senhor, escolher um nome para um filho é muita responsabilidade. Eu quero que o Senhor dê o nome para ele. E se eu tiver graça diante do Senhor, eu sei que eu não sou nada, não sou digna, mas se o Senhor permitir, eu queria ter uma menina. Sim. E passou. Esqueci aquelas orações que a gente faz, entrega mesmo. Essa que funciona, né? Sim. Entreguei. E quando foi, eu tinha menos de 2 meses, tinha 1 mês e meio, mais ou menos, eu tive um sonho. No sonho eu estava na maternidade, com um bebê no colo, amamentando, e eu chamava ela de Giovana. Eu conversava e chamava de Giovana. Sim. Então, quando eu acordei do sonho, eu entendi, não falei nada, não falei nem com meu esposo, não falei com ninguém, pedi ao Senhor a confirmação. Sim. E quando eu fui fazer o exame com 12 semanas, que é o translucência nucal, né? Não dá para ver, não dá para saber sexo. Mas o médico que fez, Deus deu uma capacidade tão grande que ele falou assim, olha, não pega como certo, mas 90% que é uma menina. Nossa. Aí eu continuei calado na dispensação do Senhor. Aí ele falou, com 16 semanas você faz, que já dá para ver, já tá tudo formadinho, dá para ver direitinho. Aí quando eu fiz com 16 semanas, era uma menina. Nossa. Aí quando eu saí da ultrassom, aí eu falei com meu esposo. Eu falei assim, ó, aí a minha família, todo mundo já tinha escolhido o nome, né, tudo, e eu fiquei calada. Vocês ficaram como os que sonham, né? Aí quando eu saí de lá, aí eu falei com o Jean, eu falei assim, ó, eu tive um sonho, assim, eu já sabia que era uma menina, eu pedi o Senhor confirmação, e o nome dela vai ser Giovana. Só que eu tinha um desejo no meu coração de pôr nome composto. Porque o do meu esposo aí eu acho muito bonito. E todo nome que eu pensava não casava com Giovana, não preenchia, né? E assim foi a minha gestação, e eu orando e pedindo ao Senhor um segundo nome. E umas 2 semanas antes de eu ganhar ela, eu fui na papelaria para comprar algum material. Aí quando eu estava saindo, a dona da papelaria que estava atendendo falou assim comigo,
você tá com pressa? Eu falei assim, não. Porque ela falou, ela estava atendendo mais cliente, ela falou assim, espera um pouquinho, que eu preciso conversar com você. Eu não tinha muito costume com ela, conhecia de vista. Aí ela pegou e foi, terminou de atender, me levou lá para o final da loja e falou comigo, o Senhor mandou que eu orasse por você. Você aceita eu orar? Eu falei, sim. Aí ela não sabia, ou se ela sabia do Giovana, porque o segundo nome nem eu sabia. Sim. Que eu vinha pedindo para o Senhor. E era algo entre eu e Deus, nem meu marido. Isso é coisa assim, né? Sim. Então, comum para mulher que faz questão de mínimos detalhes, né? Sim. Às vezes. Aí, me lembro, quando no transcorrer da oração dela, ela falava Giovana Vitória, abençoa a gestação de Giovana Vitória. Aí aquilo me... Aí na hora que ela terminou de orar e tudo, eu falei assim... Quem te falou que ela chamava Giovana Vitória? Aí ela assustou. Gente. Por que ela não chama Giovana, não? Eu falei, ela chama Giovana. O Vitória, ela vai passar a chamar agora, a partir de agora, Giovana Vitória, porque até então eu estava pedindo para o Senhor o segundo nome e eu não tinha. Nossa. Era Giovana, está certo, mas o Vitória é a partir de agora. Então o nome dela é Giovana Vitória. Então, quando veio o parto, eu entendi o porquê do Vitória. Nossa. Aí, lá na maternidade, eu conversando com a minha mãe, aí que eu falei com a minha mãe que seria Giovana Vitória, eu contando para ela, né? Aí que as coisas foram se encaixando, entendeu? Então, até mesmo o fato dela ter nascido, ter passado por aquilo tudo, então tinha um propósito. E naquele momento, assim, foi um momento, assim, muito marcante para mim. E porque o Senhor usou outras pessoas, sabe, para... Vinha até mim pouco antes de eu ganhar e falar que tinha tido um sonho que o Senhor tinha pedido, né? Tô arrepiada. Que o Senhor tinha pedido para a gente orar, que tinha algo no meu enxoval que tinha sido oferecido e que era para levar a vida da minha filha. Então aí é que a gente foi entendendo o porquê que eu passei por tudo aquilo no parto. E o Senhor não permitiu que eu visse ela toda ligada de aparelho, porque ela foi para UTI neonatal. A minha mãe viu, minha mãe saiu de lá arrasada. O Jean, eu acho que quando chegou, ainda viu ela. Quando eles me liberaram para ver ela, que já era 4 horas da tarde, que eu cheguei lá, ela só estava unicamente com uma sondinha no nariz, que era com o antibiótico. Mais nada, eu não vi ela toda ligada de aparelho. E perguntava, aí a médica passava e só falava que as primeiras 24 horas era porque o caso dela era muito grave, que as primeiras 24 horas que ia determinar se ela ia sobreviver ou não. Sim. Então, assim, e eu tranquila, calma, mas eu não entendi o porquê daquela tranquilidade, né? Então, assim, eu não vi ela assim, ela foi só melhorando. Quando foi na sexta-feira, aí o médico, eles fizeram, o outro me deram alta na quarta, né? E ela ainda ficou até na sexta. O médico fazendo exame, na quinta-feira repetiu os exames de novo. Aí, como foi na sexta-feira, eles me ligaram em casa que podia buscar ela. E a Giovana é super saudável. Então você chegou a ir para casa e deixar ela no Fui para casa, deixar ela no hospital. Eu chorava porque tinha mais pessoas que tinham ganhado neném, né? Outras mulheres tinham ganhado neném, tava com neném lá e eu não. Eu ia para UTI neonatal e eu ficava lá o dia inteiro. A minha mãe mandava me buscar, porque minha mãe não podia entrar, era só eu e meu esposo que entrava, mais ninguém. Então, na hora que a minha mãe estava comigo, ela ficava no quarto sozinha e eu lá em cima, eu não saí. E minha mãe com medo de eu entrar em depressão, pós-parto. Sim. E assim, eu chorava muito, porque eu via as outras crianças e eu sozinha. Então, nesse agora, assim... Eu senti, assim, completa o cuidado de Deus, sabe? Nós vamos chegar nessa parte ainda. Então, porque depois dela, aí você engravidou. E você demorou quanto tempo para ter o próximo, tentar o próximo? A Giovana tinha uns 6 anos, mais ou menos, que foi em 2018. Quanto esse desejo, você queria ter mais filhos? Mais um, pelo menos mais um. Nosso projeto, como casal, era ter 2, né? E aí, quando eu decidi parar de engravidar, esse eu demorei mais um pouco.
Então, assim... Só para finalizar, hoje a Giovana está com 10 anos? Vai fazer 10 anos em julho. Vai fazer 10 anos, 10 anos né? em julho. Muito saudável, muito linda, muito abençoada. Vocês têm Presente educado de ela Deus no caminho mesmo. do Senhor, vocês estão de parabéns mesmo. Muito Deus linda. Onde ela chega, a gente sente a paz do Senhor, né? O Senhor te deu além do que você pediu. Além do que eu pedi, além. E agora, aí você começou a sua tentativa, porque depois de 6 anos você tentou. Aí aconteceu um aborto, não foi? Sim, eu descobri uma gravidez, daí 7 dias, uma semana e meia mais ou menos, eu entrei em processo de aborto. Eu não sabia o que era isso, eu não tinha contato com pessoas que tivessem isso. Para mim, foi tudo novo e assustador ao mesmo tempo. Então, eu estava trabalhando, eu comecei sangramento, só que até aí eu vejo cuidado do Senhor, porque foi no mês de dezembro e foi no dia que a Giovana entrou de férias. E o que nunca tinha acontecido, a minha mãe chegou lá em casa do nada, de manhã cedo, minha mãe mora lá em Patinga, eu moro aqui em Timóteo, ela chegou lá em casa do nada, coisa que não é normal acontecer, e a Giovana, para ver a Giovana, e a Giovana falou que ia com ela. E a Giovana nunca tinha aceitado largar eu e o pai dela. Às vezes que ela tinha ficado na casa da minha mãe, poucas vezes, porque a gente teve que viajar a serviço, e mesmo assim nós tivemos que deixar ela chorando. Então, assim, foi tão espontâneo dela que a minha mãe rapidinho arrumou um jeito de ir embora com medo dela desistir. E ela foi. E quando deu por volta de meio-dia, mais ou menos, eu comecei a sangrar. Eu nem imaginava o que era. Aí fui trabalhar, só estava meu esposo, a funcionária estava de férias, então só estava eu e ele na loja. E quando deu 3 e pouco, voltou o sangramento. Aí eu falei com ela assim, eu vou lá no hospital, porque está sangrando, eu não sei o que é, então eu vou no hospital. Ele ficou na loja, eu fui sozinha para o hospital. Então, quando fez, o médico me passou direto para fazer a ultrassom, e o médico colocou no laudo assim, para me repetir, o beta, né? E colocou assim, aborto incompleto. Mas a minha ficha não sabia me dizer. E pôs um monte de interrogação. Então, o próximo exame eu queria dizer. E como que você ficou mediante essa perda com o Senhor? Como que você reagiu? Até então, nesse primeiro aborto, a minha ficha não caiu. Então, assim, com o Senhor, eu nunca culpei, nunca questionei o Senhor por quê. Entendeu? Eu ficava, nesse primeiro momento, eu não pensava nada, porque para mim era tudo novo. Então eu estava meio que anestesiada, digamos assim, sabe? Sim. Então passou, quando foi no decorrer da semana, eu evoluí mesmo para aborto, né? E eu estava trabalhando, eu senti uma cólica muito forte, quando eu fui para o banheiro já tinha saído o feto e tal. Então, assim, e Deus. Até então é muito comum a gente ouvir relatos de mulheres que passam por aborto, assim, de 7 dias. Eu já passei. Também. Daí para frente eu comecei a ouvir isso. Mas daí para trás eu nunca tinha tido contato com isso. Entendi, mas é muito comum mulheres ter aborto e nem saber que está abortando, né? Uhum. E ainda nem deu tempo de pegar tanto amor assim, né? Reconhecer que existia um bebê sendo gerado. Sim. Aí depois de quanto tempo você... Aí o médico falou comigo, eu tinha feito os exames antes, estava tudo ok e tal. O médico falou assim, ó, isso é normal acontecer, então nós vamos continuar tentando, só que você tem que esperar no mínimo 2 meses, né? Para o seu organismo voltar ao normal. Só que com menos de 2 meses eu engravidei de novo. Que foi essa gestação que mais me marcou, porque eu fui até o 6º mês, entrando no 6º mês de gravidez. Então, tudo correndo bem, os exames tudo bem, o ultrassom tudo bem. E na morfológica, que o médico detectou que tinha um atraso no desenvolvimento do neném de 2 semanas, que não era normal, até 1 semana era normal, 2 não. Aí ele pediu, para daí 30 dias eu repeti de novo, mandou o laudo para o meu médico, aí o meu médico decidiu por bem, não ser 30, ser 15 dias, para ele monitorar o gráfico, para a gente tentar ir até 27 semanas, porque aí a ciência conseguia entrar, antes disso não. Sim. Aí, com 15 dias eu fui fazer ultrassom, e no mesmo dia eu marquei a consulta, então coincidiu a ultrassom, era 6 horas da tarde, a consulta 7 horas da noite, né? 6 horas da tarde. Aí eu fiz a ultrassom, e normalmente o
quando o momento mais esperado é a hora dos batimentos fetais. Sim. Então, a Giovana, estava nós três dentro do consultório, e a Giovana ficava esperando ansiosa aquele momento, quer dizer, aquela mesma coisa de cavalo, galopando, que Sim. realmente é, né? Aí, quando o médico colocou lá, não deu nada. Mas a ficha da gente não cai, não ia passar isso pela minha cabeça. Aí, de novo, aí o médico olhou para mim assim, olhou para o meu esposo, aí ele foi e falou assim, 100 batimentos fetais. Eu não entendi. Aí eu falei assim, o que é isso, doutor? Ele falou assim, seu bebê veio a óbito. Você não sentiu nada, não? E eu lembrei que uma semana antes, exatamente uma semana antes, na quinta-feira à noite, eu estava com ela em casa, nós estávamos sentados no sofá, escolhendo os nomes, porque até então eu não tinha nome nenhum que vinha que estava bom. E eu orava, o Senhor não me deu nome. O Senhor não me deu nome. Aí, a gente estava escolhendo os nomes, eu lembro que eu senti uma dor, uma fisgada muito forte desse lado, empurrando o meu quadril para baixo. Aí eu ainda falei assim, ô, meu filho, está machucando a mamãe. Aí sossegou. Nesse momento, foi o momento que ele veio a óbito. Nós estávamos escolhendo o nome dele, conversando com ele, escolhendo o nome dele. Aí, foi um momento assim que o médico ficou sem saber o que fazer, porque eu entendo que é difícil, porque cada um tem sua reação, né? A gente só entreolhou, eu, o Jean e a Giovana. Aí ele já terminou tudo, eu fui para trocar, e no silêncio. Aí faltava 30 minutos ainda para consulta, né? Que era no Hospital Massucuna. Aí nós fomos para dentro do carro, era só silêncio. As lágrimas só corriam, Giovana chorava, a gente não tinha o que falar. A gente não estava entendendo nada do que está acontecendo. Aí teve a consulta e o médico falou, você está bem, você está sentindo alguma coisa? Eu falei assim, não. Ele falou assim, e no outro dia seria o aniversário da Giovana na escola. O aniversário dela é nas férias. Então sempre eu faço no último dia de aula, porque ela gosta que faz na escola. E estava tudo pronto. Aí o médico pegou e falou comigo que eu podia esperar, que já que eu não estava sentindo nada, que ele ia deixar tudo pronto, meu internamento, tudo. E aí eu falei com a Giovana, seu aniversário, falei, aí ele escutou, seu aniversário não vai ter. Aí ele escutou e falou, por quê? Aí eu expliquei para ele, ele falou, não tem nada que te impede de comemorar com ela. Vocês pode ir, pode comemorar, você tá bem, você não tá sentindo nada, e a hora que der você vem, eu vou estar aqui até às 18 horas, depois das 18 vai estar tudo pronto aqui, você pode entrar e você vai ser encaminhado, vou deixar tudo pronto. Né, e assim aconteceu. Muito interessante, né? O tema Adorando em Meu Luto, você conseguiu festejar com a sua filha em meio a um luto. Aqui na igreja também uma pessoa compartilhou que na semana do seu casamento um ente querido dela faleceu, não lembro se é pai, algum ente muito próximo, e ela falou com a mãe dela, para eu casar ainda no final de semana, tipo o velório foi na quarta, a mãe dela falou assim, nós iremos festejar, nós iremos te casar sim, e o Senhor nos dá uma força, né? Uma força tão diferente que é anormal nos nossos olhos. Como aí eu provei. Eu não consegui. Nós, seres humanos, não conseguimos. Não. Mas aí que eu conheci a paz que excede todo entendimento humano. Realmente ela excede. Humanamente a gente não consegue explicar. Por mais que eu tente explicar, a paz que eu senti, eu não consigo. Com palavras eu não consigo. Então, naquele momento, na sexta-feira, que aí eu levei a Giovana, saiu da escola, levei para minha mãe, que eu fui para o hospital, eu vi o Senhor conduzindo nos mínimos detalhes, eu passei na triagem, já me levaram lá para dentro, chegou lá dentro. O cuidado do Senhor foi tão grande, não me colocaram no quarto com as outras mulheres que estavam ganhando o neném, me colocaram numa ala separada, onde eu nem escutava, e tinha uma outra mulher com o mesmo caso que eu, só que ela já estava no final, já estava indo embora, né? Então, assim, me colocaram separado, não me colocaram junto. Depois, conversando com outras pessoas, disse que isso não é muito normal, porque nem sempre consegue vaga para fazer isso. Cuidando do seu emocional. E assim, algo que, vou voltar lá atrás um pouquinho, algo que eu lembrei agora que é chave, né? Que no momento que eu recebi, que o médico da ultrassom falou que não existia batimentos cardíacos, né? Que ele me explicou que o meu neném estava morto na minha barriga,
E naquele momento, eu só falei assim, Deus, antes que eu terminasse de falar a Deus, o Senhor só falou comigo assim, apenas me adore. Aí eu falei com o Senhor assim, como, Senhor? Então me ajuda, porque tá doendo. E naquele momento, aquela dor que eu comecei a sentir, sumiu. Era uma paz muito grande que eu tinha. E foi assim o processo todo. Então, assim, eu tive o luto, eu chorava, tinha momentos que eu acordava, eu chorava muito, mas eu não sentia aquela dor da perda que a gente normalmente sente. Aquela dor, porque não tive. Eu senti uma paz muito grande. Então, ali eu vi o Senhor conduzindo. Então, quando eu estava lá na preparação para ter o parto, porque parto você sofre muito, mas você tem um troféu lá no final. Exatamente. Quando o seu neném nasce, você esqueceu daquilo tudo que você passou. Toda dor você esqueceu de foi recompensada. Eu não. Eu ia dar à luz, eu sofri tudo. Por mais que eles me dessem remédio, não tem remédio que corta a dor do parto. Mas não você tem. Teve normal? Normal. Foi induzido, né? Porque não podia ser cesárea pelo risco de infecção. Porque o feto estava morto na minha barriga. O neném estava morto. Então, teve que ser normal. Mas só que eles me deram remédio para cortar a dor. Mas não existe. Não existe. A dor é muito grande. E você dá à luz a um bebê morto. Nossa, que dor. Então, assim, quando pegou, que me mostrou... Mas assim, Deus conduziu tudo. E naquele momento que eu estava na preparação, não precisou, porque ele abaixo de 500 gramas é tido como aborto tardio. Então, lá no hospital mesmo, eles dão o fim pro feto. Acima de 500 gramas, aí já é natimorto, aí tem que enterrar. Aí você leva, tem certidão de óbito, todo o processo. Até aí eu vi o cuidado do Senhor. Sim. Até aí eu vi o cuidado do Senhor. Com certeza. Porque eu não passei por isso. Por esse processo. Então, no momento que eu estava para essa preparação para o parto, o Senhor me conduziu. O Senhor falou comigo que assim que eu chegasse em casa, que era para eu estudar o livro de Jó. Para eu ler o livro de Jó. E aí... esse processo que eu tive no hospital, eu cantando, e assim, foi a madrugada toda, eu cantando, eu louvando o Senhor, em pensamento, às vezes até tinha gente na ala do lado. Então, assim, foi muito, para mim foi uma experiência linda e foi muito intenso com o Senhor. Sim. Tá? Então, saí de lá no sábado, ganhei alta no sábado de manhã. E cheguei em casa. E você continuou sonhando ainda, os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus. Ter filho, o Senhor. Que eu sempre falava para o Senhor o seguinte, olha, até com as pessoas, mas você não vai tentar mais, você não vai fazer mais e tal. Eu falei assim, olha, tudo que o Senhor tem para mim, seja para tirar ou para me dar, eu aceito. Sim. Então, eu aceito o que eu estou passando, porque foi o Senhor. Ele já falou comigo que foi ele. Porque eu perguntei para o Senhor. Quando eu saí do consultório do médico, eu falei, Senhor, foi alguma negligência minha? Foi algo que eu fiz que provocou isso? Aí o Senhor me respondeu. O Senhor falou assim, não. Nem se você quisesse, se não fosse propósito meu, você não conseguiria tirar a vida do seu bebê. E você lê muita palavra do Senhor. Você todo dia tem intimidade com ele, você conhece as bênçãos que existem, as promessas, igual nós iniciamos, sobre a sua casa, sobre a sua família, e você decidiu tomar posse. Tomei posse. Dos sonhos de Deus, não das vozes que um acha, o que o outro pensa, os conselhos alheios, mas você começou a acreditar novamente. Aí, depois de quanto tempo você conseguiu engravidar? Aí já é o terceiro. Por mim, eu já engravidaria logo em seguida, só que aí o médico falou que para mim esperar praticamente 1 ano. Só que não durou isso tudo, porque eu comecei a tomar remédio, né? E começou a me fazer mal, a injeção também começou a me fazer mal, então eu tive que parar, decidi parar por completo. Aí eu já tinha passado dos 40, o risco é maior para gente que é mulher, então eu decidi parar de tomar a injeção. Então teve momentos que eu questionei para o Senhor: se o Senhor não quer me dar filho, então me faz estéril. Não me deixe engravidar. O que o Senhor tem para mim, eu vou aceitar. Se o Senhor quiser me dar... para não passar por essa dor. Para mim não passar por isso novamente. Eu não queria perder novamente. Mas que se o Senhor não quisesse me dar, eu aceitaria. Sim.
Só que o Senhor não me ouviu. Aí, com menos de um mês, engravidei de novo. Menos de um mês, não, já tinha, mas eu tinha, acho que 8 meses, sim. né? Que eu tinha tido esse segundo aborto, né? Sim. Aí, com esse segundo aborto, o médico abriu começou a investigar. Me viraram do avesso. Nunca tiraram tanto sangue na minha vida, Sim. de mim. E eu ia tão tranquila, tão serena, eu já sabia, tinha algo dentro de mim que já sabia que o resultado do exame ia dar nada. Você E já realmente estava não grávida? dava. Não, antes de eu engravidar novamente. Aí, Assim depois de que eu quanto perdi. tempo que você perdeu o outro, você engravidou? Eu acredito que deve ter foi mais ou menos 8 meses. 8 meses. E aí eu descobri a outra gravidez, aí essa com 7 semanas, mais ou menos, eu sofri o aborto de novo. 8 semanas? 7 para 8 semanas. Eu já tinha feito o primeiro ultrassom, estava tudo bem, tudo correndo bem. E assim, eu começava a sangrar e rapidamente, até aí também eu vi o cuidado do Senhor, porque eu não tinha dificuldade, não tive dificuldade nenhum deles para expelir. Sim. Aí eu comecei a ter contato com mulheres que teve dificuldade, teve todo o processo, que sofreu muito, teve que esperar 30 dias para ver se o corpo expelir. Aí eu vi o cuidado do Senhor comigo. Então aí depois eu engravidei de novo. Aí você, peraí, só para recapitular, quem não entende, quem não conhece a sua história, você teve a Giovana, a primeira. A primogênita. Aí você teve o primeiro, você perdeu com 8 semanas. O segundo, o segundo. Aí o terceiro foi até 6 meses. Isso. Depois o terceiro, novamente, 7 para 8 semanas. O quarto. O quarto. E no quinto. No quinto aborto, eu ia entrar na 12ª semana, eu ia completar 3 meses. Você teve outra gravidez ainda? Tive 5 gravidez, 5 abortos, eu tive 5 abortos. 5 abortos. E no último aborto, eu fui inteirar 3 meses. Minha família, só minha mãe sabia, ninguém mais sabia, porque daí para frente eu passei a não contar. As pessoas né? Não ficar porque assustadas. Não ficar assustada, e a pressão é muito grande, a cobrança, as pessoas ficam com dó, né? E às vezes falam coisas que não tá te ajudando, Isso. tá te empurrando mais pro buraco. E essa gestação foi até quanto tempo? Essa foi até, eu ia completar 3 meses. 3 meses. 2 dias antes, já tinha eu gerado comecei vínculo já materno. Mas só que aí eu já ficava apreensiva. Com medo. Com medo. Já ficava apreensiva. Enquanto não passava aquele período dos últimos abortos, eu não relaxava. E você precisou de fazer cesárea, o parto normal, quando você perdeu ou aconteceu? Não, foi espontâneo. Espelhou, onde eu te falei. Até aí eu vi o cuidado do Senhor, expelia tudo. Aí depois de quanto tempo você teve a outra gestação? Aí o último aborto meu foi dia 23 de outubro de 2021. Sim. Aí nesse aborto eu falei que eu estava sozinha, minha casa com visita, meu esposo lá recebendo visita, eu senti o sangramento descendo, eu corri para o banheiro do meu quarto e lá começou o processo, não parava de sangrar. E eu sei que nesse momento eu falei com o Senhor, falei, Senhor, eu entendi o propósito do Senhor, o propósito do Senhor comigo. Todos os momentos eu estava sozinha, era só eu e Deus. Sim. A minha casa estava cheia de gente, mas naquele momento ali eu estava sozinha. E eu não tinha nem como gritar. Então eu falei assim, o que me resta é te adorar, eu vou te adorar. E comecei a louvar o Senhor. Só que eu tinha perdido muito sangue, então eu desmaiei, aí eu não vi mais nada. Quando eu voltei, o Jean estava entrando no quarto, que ele me viu caído no banheiro. Então assim, ali eu entendi o processo do Senhor, que era o Senhor, que não era nada, realmente eu não tinha nada. Só que o Senhor silenciou sobre essa questão, porque acontecia outras coisas em volta, né, na minha vida, e o Senhor falava, pontuava, sabe, essas outras questões. Sobre essa questão dos abortos, o Senhor calou, o Senhor não falava nada. Inclusive, um dos processos de aborto, eu estava no monte, orando, eu senti uma fingada muito forte, quando eu cheguei em casa, estava sangrando. E hoje você tem o João Vitor. Eu tenho o João Vitor. E como é que foi a gravidez? Como é que aconteceu? Foi assim, eu perdi o último em outubro, quando foi em maio do ano seguinte, 2022, eu descobri que eu estava grávida. E
Foi uma gravidez super tranquila, super saudável, igual a da Giovana. Eu trabalhei, eu fiz tudo. Eu tive o privilégio de conhecer você nesse momento, e você estava uma grávida muito estilosa, muito bonita, Obrigada. transmitindo uma alegria, uma paz assim, plena. Eu falei, gente, as minhas gravidezes sempre são tão assim difíceis, eu não imaginava que você tinha passado todo por esse processo. Mas eu vi o cuidado do Senhor, uma gravidez plena, né? O Senhor cuidando de todas as coisas. Foi. E o momento que o Senhor, ele quebrou o silêncio comigo, foi um sábado, né, que eu estava lá arrumando casa, eu estava lavando vasilha, a minha menina estava para a escola, que foi um sábado letivo, meu esposo trabalhando, e eu lavando vasilha e falando com o Senhor. Eu falei, Senhor, conversando com o Senhor, eu nem lembrava disso, sabe, conversando outras coisas. Aí eu coloco sempre no YouTube e deixo ir passando. Aí começou uma música. E nessa música, o nome da música é Livramento. Aí a música foi passando, eu nunca tinha ouvido. Ela foi passando, aí quando ela falou que até a sua madre que encerrou fui eu. E foi falando, foi falando. Aí eu comecei a chorar. Que ele fala, hoje eu vim te responder. Hoje eu desci para te falar por que isso tudo aconteceu. A música fala. Então ali começou o processo, onde o Senhor me respondeu e o Senhor foi me curando. Eu sei que eu chorei 3 dias. Eu ouvia essa música e chorava. Eu chorei 3 dias direto, eu não conseguia parar de chorar. Então ali o Senhor começou a me responder. Sim. Então quando foi em maio, eu descobri que eu estava grávida de mais de 2 meses. E eu passei pelo encontro a primeira vez em março de 2021. E naquele processo, né? E logo em seguida, depois a gente vai fazer os cálculos e tudo. Na semana que eu cheguei do encontro, foi a semana que o Senhor me deu o nome. Foi numa madrugada que eu perdi o sono. Na semana que eu voltei do encontro, foi muito intensa essa semana em Deus, para mim. Você escolheu o nome João Vitor, né? Não foi eu que escolhi. Foi o Senhor. Foi o Senhor. E o que significa para você? O que significa sobre a vida do João Vitor, esse nome? É o milagre do Senhor na minha vida, e o nome dele que o Senhor me deu, principalmente o Vitor, me tocou muito quando o Senhor falou, quando eu perguntei, que o Senhor falou comigo, João Vitor. Aí eu perguntei por que João Vitor, que eu nem lembrava que era filho, né? Assim, aí o Senhor falou assim, eu vou te dar um filho, e esse filho vai se chamar João Vitor. Aí eu falei, por que João Vitor? Quando ele falou que o Vitor é porque ele seria vitorioso desde o ventre, sobreviver. Aquilo ali, a ligação primeira com o outro, né? Com o outro. Aí depois a gente vai descobrindo o significado do nome dele. O significado do nome da Giovana é o mesmo. Agraciado por Deus, Deus é misericordioso. A graça de Deus. Então, assim, o nome dos dois tem o mesmo significado. E foi assim, exatamente diferença de 7 anos. Sim. 7 anos. Eu engravidei da Giovana com 7 anos de casada. E eu engravidei do João Vitor com 7 anos que a Giovana tinha nascido. Neia, foi tão maravilhoso participar com você dessa mesa. E eu sei que você tem tantas coisas para compartilhar. Eu creio que você vai retornar com outro tema, porque assim, eu fico admirada de ver a intimidade, os detalhes que você, a sensibilidade com a voz do Espírito Santo no dia a dia, nos comandos que ele te dá. Você tem muito para nos acrescentar e acrescentar para as mulheres que vão ouvir essa mesa. E o que eu quero deixar para você, hoje eu conheço o João Vitor está com 3 meses, uma criança super saudável, super linda, um menino abençoado. É o meu Samuel, como a música fala. Eu consigo ver o cuidado do Senhor sobre a vida dele, né? Foi uma gestação totalmente diferente, o nascimento dele foi totalmente diferente, foi uma proteção do Senhor em tudo, né? E quando eu vejo Ana também, o Senhor deu além do que ela pediu, porque a história de Ana fala de Samuel. E quem Samuel se tornou? Samuel se tornou um profeta e um juiz daquela época, um homem muito respeitado. Então, assim, e o Senhor, ela falou, Senhor, eu fui agraciada por ti, eu te pedi um filho, o Senhor deu um homem tão honrado perante uma cidade. Então, eu creio que o Senhor vai manifestar a glória dele, já está se manifestando na vida do João Vitor e vai fazer coisas grandiosas sobre a sua descendência. Assim como nós lemos aqui que o Senhor alargou
a sua tenda, largou a sua família. Então, assim, louvado seja o nome do Senhor e a sua fé. A sua fé e o seu testemunho tem nos edificado muito, querida. Continue falando dele, seja esse canal de bênção na vida das pessoas. Amém? Amém. Nossa, eu até me emocionei com o testemunho da nossa irmã. Um testemunho muito impactante. Eu fui muito edificada. E eu sei que você conhece pessoas que precisam de ouvir esse testemunho. Então, compartilhe esse testemunho com quem você conhece. É uma história de perseverança, é uma história de adoração em meio ao luto, aonde toda a lágrima da nossa irmã foi enxugada. O próprio Deus cumpriu o propósito, alargou a tenda dela. Hoje ela está com a família dela protegida, filhos saudáveis, porque o Senhor, a graça do Senhor esteve sobre essa casa e a graça do Senhor vai estar sobre a sua família. Chame Jesus para ocupar a mesa da sua casa, coloque Deus em primeiro lugar e você vai fazer parte dessa graça. Essa graça do Senhor estará sobre você. Amém? Um grande abraço.